Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, são 7 horas e 52 minutos, é um maior prazer de estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma ajeitada na cadeira aqui, que eu acho que ela tá meio baixa, bicho. Perfeito. Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, né? Deixa eu colocar minha colinha aqui no esquema. É importante, né? Estava estudando a respeito dos assuntos e preparei uma cola ali na minha lousa, enchi a lousa de informações pertinentes, né? É uma coisa que eu acho assim muito válida, sabia? Que diz respeito à produção de colas. Eu estudei na FATEC de São Paulo, né? Fiz processos mecânicos e uma matéria específica, sistemas mecânicos. O professor dizia que permitia que nós usássemos cola no dia da avaliação. E era interessante isso. Ele fala o seguinte, ó, galera, é o seguinte, se vocês fizerem uma cola decente, eu dou 1 ponto a mais na nota. Se vocês fizerem uma cola mequetrefe, não cobro nada, mas também não dou ponto nenhum. Se vocês fizerem uma cola sem vergonha, uma cola copiada, uma cola xerocada, e tinha muita gente que xerocava as nossas colas, né? Eu tiraria 1 ponto, mas permito que vocês utilizem. E qual que é o lance, né? Então eu preparava uma cola com o fluxo das ideias do professor, né? De que maneira que ele havia desenrolado aquela fórmula ou aquele evento, né? E então eu acabava estratificando a forma de pensar, né? E estratificando a forma de pensar na hora da avaliação, independente do exercício que desse, independente de qual incógnita que devia se procurar, eu sabia qual era o método mais adequado para pensar. Pensava a respeito daquilo, fazia um fluxo de pensamento, escrevia, as minhas provas são sempre escritas na borda, né? Escrevia na borda ali desenvolvimento de uma forma, elaboração de experimento, e dessa maneira eu conseguia sempre ir bem nas provas, né? E ainda ganhava 1 ponto a mais, né? Até um dia eu comentei com ele, professor, mas se eu tirar 10, esse ponto fica para a próxima avaliação? Ele fala, não fica para a próxima avaliação, mas você fica com um bônus aí para qualquer necessidade futura. Então é isso, eu acho que vale a pena a gente estudar sempre, se preparar e, sobretudo, fazer um fluxo de como o pensamento acontece para a solução daquele problema. E todos os problemas, viu? Eu falei prova de cola, mas no dia a dia isso também acontece, né? Às vezes a gente se depara com um problema daqueles, né? Foi um problema cabeludo, e a gente acaba solucionando, mas se você não colocar como que foi a solução daquele problema, que características, que variáveis que foram consideradas, você termina por esquecer sobre essa solução. Aqui em São Bernardo está um frio danado e está o tempo bem seco, né? Então hoje a minha garganta vai sofrer, eu já deixei preparado aqui um copão d'água para qualquer eventualidade. Bom, o assunto de hoje se refere à temperatura. O assunto de hoje se refere à temperatura do molde, a temperatura com que o material chega na cavidade do molde e que aspectos devem ser considerados nessa regulagem. Afinal de contas, o molde pode ser refrigerado? O molde deve ser aquecido? A resposta mais interessante que eu posso te dar é depende. E depende de um monte de variáveis e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. Firmeza? Então vou me apresentar logo para a gente desenrolar esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Orozco, eu sou um plastilover, né? Eu sou um amante do plástico, eu amo falar sobre plástico, dificilmente eu consigo desvincular uma conversa em que o plástico não permeie de alguma maneira, né? Qualquer conversa, sempre falo disso, até quando eu falo sobre os setores da economia, eu falo sobre o setor de transformação do plástico, que é um dos 10 maiores, afinal das contas. Então, eu sou um defensor do uso consciente do material plástico, da mesma maneira que eu defendo a destinação adequada, né? Em favor do reuso do material, da reutilização, da reciclagem do material, de maneira que o material possa voltar ao processo produtivo até que finde a sua vida útil ou até que ele se estabeleça num produto de longa durabilidade, né? E nesse sentido eu posso falar para vocês, eu sou um expert em plástico, né? Sei que existem muitos experts por aí e eu gosto de conversar com eles para aprender mais sobre plástico, né? A aprendizagem nunca é demais, ela é sempre bem-vinda e válida para o nosso desenvolvimento profissional.
e até pessoal, viu? Eu acho que esse é o lance aí. Mas vamos lá. Então o tema de hoje é temperatura do molde. Posso resfriar? Devo aquecer? Qual que é o lance? Vou até colocar a colinha para rodar aqui. Toma mais uma água que o negócio tá sério hoje. Primeira coisa que a gente precisa considerar são as características relacionadas com o material plástico, né? Os fabricantes de materiais, normalmente eles fornecem um datasheet, e nesse datasheet muitas características dos materiais são apresentadas. Características de processamento, características relacionadas com as propriedades mecânicas, com as propriedades elétricas, com as propriedades térmicas, né? Se você tem alguma dúvida sobre como interpretar um datasheet, não esquenta a cabeça não, manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br, que eu vou te mandar o meu vídeo, eu vou liberar o vídeo para que você possa assistir sobre interpretação de datasheet. Isso já aconteceu faz algum tempo, sabe? E eu acho que vale muito a pena que você acesse esse conteúdo aí. Então se liga aí, marcelo.orosco@c3p2.com.br, manda um e-mail para mim que eu libero acesso para você do vídeo que fala sobre interpretação de datasheet. No datasheet, quando fala lá em condições de processamento, nós encontramos informações referentes às temperaturas das zonas de aquecimento e às temperaturas do molde, né? Temperaturas da cavidade do molde. Eu tenho observado que em muitas empresas as pessoas, né, processistas, operadores, reguladores, têm na cabeça o seguinte, né? Se eu injetei a peça e ela saiu numa condição visual adequada e dentro do dimensional estabelecido, a peça está aprovada e porque tem uma fé de que as características técnicas do produto, as resistências mecânicas, térmicas, né, resistências químicas, se relacionam com o datasheet. Depende da condição de processamento que eu estabeleça, as características de processo, as características técnicas do produto dependem do fabricante. Cara, isso não é bem verdade, sabia? Porque veja, se você processar polipropileno, por exemplo, acima de 230 graus, lá no 240, a gente consegue processar, né? A gente consegue processar. Eu estou falando da temperatura da massa polimérica, tá bom? Não estou falando da massa fundida, não estou falando da temperatura do cilindro, né? Porque tem um aspecto aí que influencia e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são esses aspectos. É percebido, né? Então foi realizado um ensaio de injeção de corpos de prova nas temperaturas de processamento de 190 a 210 em polipropileno e em outra condição de processamento de 220 a 240 graus Celsius de temperatura de cilindro. Olha, o módulo de resistência diminuiu nas temperaturas mais elevadas. E faz sentido, porque se você avaliar também a fluidez dos mesmos materiais após o processamento, você vai perceber que também a fluidez do material na temperatura mais elevada aumentou. Não só porque a temperatura está mais elevada, mas porque houve diminuição do peso molecular. E aí explica a diminuição das propriedades mecânicas. Então é isso, né? A partir de um determinado nível de temperatura e atrelado ao tempo de exposição do material a essa temperatura, você vai ter perda de peso molecular. E perda de peso molecular pode significar diminuições nas características técnicas, né? Nas resistências mecânicas, principalmente, e também nas resistências à fluência do material, né? No módulo da elasticidade é alterado. Às vezes você tem um pequeno aumento, inclinação no módulo, porém com uma tensão menor, né? Então há que se tomar cuidado com isso daí. Então não é bem verdade que qualquer condição de processo leva às características especificadas no datasheet. Precisamos tomar bastante cuidado com isso aí. Nossa, dá uma paulada aqui no datasheet. Tudo bem aí, pessoas? Agora,
Como saber se o ideal é usar água gelada ou se o ideal é usar água aquecida ou óleo, né? São várias possibilidades de fluidos que passam pelo sistema de refrigeração. E muitas coisas devem ser consideradas aí. Uma das coisas que deve ser considerada é o tempo de residência do material sobre aquela condição de temperatura. Uma outra coisa que deve ser considerada é a temperatura regulada no cilindro de aquecimento. Outra coisa que deve ser considerada é a temperatura do fluido que vai passar pelo sistema de refrigeração. Também deve ser considerado a temperatura da massa polimérica. E a temperatura da massa polimérica não é necessariamente a temperatura regulada no cilindro de plastificação. Olha, veja, a temperatura da massa polimérica é uma relação de calor, de troca de energia, né? De absorção de calor, de liberação de calor. É esse movimento aí que vai resultar na massa fundida, na fusão do material. Mas também o cisalhamento e o tempo de residência vão influenciar sobre a temperatura da massa fundida. Olha que interessante isso daí. Em algum momento a gente vai precisar falar sobre isso e conta comigo aí, Plastilório. O formato da rosca, né? Taxa de compressão, que diz respeito à quantidade de calor que é gerado por cisalhamento, e a relação LD, que diz respeito ao tempo de residência do material sobre as condições de aquecimento no cilindro de plastificação, vão influenciar drasticamente, muito, né? Em outras palavras, vai influenciar muito na qualidade da massa fundida. Tanto na temperatura da massa quanto na fluidez da massa, né? Também acaba influenciando em aspectos relacionados ao peso molecular, mas aí é um outro lance. Então, apenas aquecer a massa, transportar ela para dentro da cavidade e resfriar ela lá no molde, não é o suficiente para garantir que esse material tenha as características especificadas no datasheet. Não é. Mesmo que a peça apresente uma boa aparência, mesmo que a peça esteja dentro das dimensões de processo, eu não posso garantir que as características técnicas de resistência mecânica estarão seguras. Tem até uma historinha para contar para vocês, né? Um outro dia um Plastilório querido veio me questionar o seguinte, né? Ô Marcelão, tá acontecendo o seguinte, hoje está numa peça na região do canal de injeção, no momento da retirada da peça da máquina, ela parece tranquila, sem nenhuma deformidade, sem nenhum problema. Mas quando ela passa pelo processo de pintura, na pintura esse defeito é evidenciado. Pô, será que está tendo algum ataque químico? Será que está acontecendo alguma coisa desse tipo? Eu falei para ele o seguinte, falei, olha cara, eu preciso ver a peça, eu preciso ver o processo para entender todas as nuances, né? E de verdade eu queria saber dele as temperaturas de processo, temperatura da massa, temperatura da cavidade do molde. Mas falei para ele, esse tipo de defeito normalmente ele aparece quando você tem excesso de tensão interna no material em certas regiões, né? E essa tensão interna ela pode ser provocada por baixa temperatura na região do molde, ou ainda, né, baixa temperatura atrelada a excesso de tensão. Tanto um quanto o outro vai gerar tensões internas residuais naquela região, né? E a região que estava acontecendo isso é a região do canal de injeção, né? Bem ali no ponto de alimentação da máquina, né? do molde. Então o material entra, bate no fundo e separa. O material plástico, ele flui como uma bala, né, dentro do canal, né? Ele tem esse formato assim, né? Então a parte mais externa que está em contato com o canal, ela vai refrigerando, então o material vem assim em forma de gota, ele abre, forma essa casca, mas o centro continua fluindo, né? Continua avançando. Aquela parte que já resfriou, ela vai sofrendo tensões de contração, porque o material naquela região vai perdendo calor. Se naquela região a quantidade de calor que o material perde é muito intensa, muito grande a quantidade de calor perdido para a refrigeração, e se você permanece com a pressão de injeção elevada nesse momento, cara, vai criar uma tensão residual nesse ponto, em outros pontos também,
né? Em outros pontos da peça também. Mas acontece que aquela região, naquela peça, era uma região visível. E quando você jogava a tinta por cima, né? Que a tinta absolutamente a superfície, na hora que jogava a tinta por cima, seja por uma condição de pintura, seja por uma questão de aquecimento ou preparação da superfície, ou ainda algum solvente contido dentro da formulação da tinta, aquela região é atacada por conta das tensões internas residuais e acaba apresentando essa deformidade, né? Então a minha orientação para ele foi o seguinte: verifique se as temperaturas de processamento são de acordo com o datasheet do material. Garanta que a temperatura especificada lá no controlador de temperatura esteja de acordo com o que você espera que esteja, né? Se você puder verificar a temperatura da massa fundida e comparar com o datasheet, também vai ser muito saudável. Sobretudo, verifique as temperaturas da cavidade do molde no momento da abertura do molde. E por que no momento da abertura? Porque já houve a troca de calor, né? Então são muitos os aspectos que influenciam na característica do material. É muito importante que se entenda que as condições de processo são determinantes na influência, sobre a influência causada nas propriedades mecânicas, né? As propriedades finais da peça, né? Um outro ponto bastante relevante diz respeito à qualidade do sistema de refrigeração do molde, né? Já aconteceu isso comigo, né? Eu estava trabalhando, o cara falou, pô, o molde já está gelado pra caramba, e na hora que eu vou tirar a peça tá quente. Pô, injeto 2 peças, a segunda já está ruim e tal, mas quando você tira a peça e vai lá e mede a temperatura do molde, o molde está bem gelado. Mas olha só o que acontecia, né? Eu injetava a peça esfriava dentro do molde, dava o tempo de esfriamento, tirava a peça, né? Essa peça era extraída, o menino esperava o ciclo de extração terminar, ou seja, extraía, voltava o extrator, e aí ele colocava no manual, abria a porta semiautomática, né? Era pneumática, pegava o controlador de temperatura. Nesse movimento todo, a refrigeração está passando, né? Ia lá medir a cavidade do molde, gelada. Gelada não, em torno de 35, 40 graus. Dentro do especificado. Para PS, a temperatura especificada entre 40 e 60 graus, né? Em casos extremados você pode subir um pouco mais, mas você vai ter influência no tempo de ciclo. Eu falo, tá vendo? A temperatura tá boa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na hora que o molde extrair, imediatamente a gente corta o ciclo abrindo a porta e já mede a temperatura para verificar isso. Cara, era impressionante, né? O molde ele demorava mais de 4 segundos para estabelecer, para normalizar a temperatura. 4 segundos. Isso era mais do que o tempo de parada da máquina. Então, no reciclo, se o reciclo fosse um pouco mais rápido, abriu, extraiu, fechou, e muitos processos de injeção, principalmente de PS, PPs, materiais commodities, acontece dessa maneira, né? O molde abre, extrai e fecha. Abre, extrai e fecha, né? E o que acontecia é que nesse molde, a característica de refrigeração, a capacidade de retirada de calor do fluido, né? Para retirar o calor do molde, ele não era um dos melhores. Por conta da distância do orifício de passagem do fluido para a cavidade onde o material tinha contato, por conta do diâmetro do fluido, por conta da especificação do aço, da capacidade calorífica do aço, da condutibilidade térmica do aço utilizado, né? Todos esses aspectos influenciam lá no finalzinho, lá no ponto onde o material plástico vai, né, bater na cavidade, separar e fazer a moldagem. Então, alguns aspectos técnicos precisam ser considerados com relação ao processo de transformação. Que deu vídeo pausado por conexão. Cara, eu tenho vivido assim dias de muita tensão entre mim e a operadora de serviços telefônicos e de internet da minha casa. Os caras já vieram aqui, já trocaram o aparelhinho, já trocaram alguns conectores, mas infelizmente ainda não foi a contento, né? Eu acho que eles vão tocar, tem que tocar o cabeamento mesmo, que o problema está aí. Mas está tudo bem. Já normalizou de novo esse não. Olha lá, Iagão aí, ó. Esse Iagão.
O que a gente sabe de verdade? Que temperaturas maiores na cavidade do molde produz peças. Aí, meninão, beleza total. Temperaturas no molde mais elevadas produz peças com menos tensões internas, com melhor acabamento superficial, porque vai copiar melhor as partes do molde, né? Então imagina uma peça texturizada, se o material polimérico chegar nessa fase da peça, lá no finalzinho do comprimento de fluxo, com uma condição adequada de fluxo, ele vai conseguir copiar lá sem ter uma tensão interna residual significativa. Sempre acontece, né? Mas isso ser uma quantidade que vai influenciar no desempenho da peça, é muito menor a possibilidade quando o molde está aquecido, quando você se relaciona quando o molde está com água gelada. Uma outra característica aí, né? As possibilidades de geração de alguns defeitos diminuem bastante, como linha de fluxo, como linha de emenda, né? Mas há que se considerar que temperaturas mais altas do material plástico também indicam tempo de ciclo mais longo, né? Porque a peça tem que ser extraída suficientemente fria para que possa evitar deformações posteriores. Esse suficientemente frio é mais ou menos perto da temperatura de deflexão térmica, HDT. Tem um ensaio, né? Então lá no datasheet, e para quem não viu esse vídeo, vou falar de novo, manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br, que eu vou liberar o acesso para você ao vídeo interpretar datasheet. E lá no datasheet, dos materiais, eu vou até mostrar para vocês um aqui, ó. Tem um datasheet legal. Só um instantinho. Tô apanhando aqui do Bergknights, gente. Eu queria ser velho um dia, viu? Esse negócio de ser velho todo dia é ruim pra caramba. Então, aqui, ó. Olha que interessante isso daí, né? Os datasheets apresentam as temperaturas de moldagem, às vezes as temperaturas nas zonas específicas, né? Esse datasheet aqui diz respeito a um policarbonato. É isso, né? Mas aqui, tá marcado aqui, ó, que ele tem uma indicação da temperatura de... Tá? Tem uma indicação aqui da temperatura do molde. E a maioria dos datasheets apresentam essa informação e que precisa ser considerada. Precisa muito ser considerada. Porque veja, quando o material entra dentro da cavidade do molde, ele imediatamente começa a perder temperatura. Imediatamente, né? A gente precisa baixar a temperatura até a temperatura abaixo da HDT. Essa temperatura abaixo da HDT, ela costuma estar entre a TG e a TM do material, né? Em alguns materiais, os cristalinos, os semicristalinos, é a TC, que é a temperatura que se considera, né, que é a temperatura de cristalização dos materiais. Os materiais amorfos tem que ser HDT mesmo, porque os materiais amorfos não têm temperatura de cristalização, porque tem muito poucas zonas cristalinas, difícil de evidenciar nos ensaios térmicos que nós conhecemos. Deixa eu escolher um outro arquivo aqui, para a gente falar sobre isso. Né? Olha lá. Então, alguns materiais são... Os fabricantes apresentam muitas informações, né? Muitas informações. Olha lá que eu falei, ó. Então, a temperatura de retirada do molde deve estar entre a temperatura de cristalização e a temperatura de transição vítrea. Varia de material para material, né? Alguns materiais, como eu disse, como policarbonato, PS cristal, PMMA, são materiais amorfos, fundamentalmente amorfos. Eles não apresentam uma temperatura de cristalização evidente, apresentam só a TG. Mas isso já é um bom indicativo de que temperatura que você deve utilizar no molde para a retirada da peça. Conquistar a temperatura no molde, né, é através de uma relação entre a condutividade térmica do material, a condutividade térmica do aço, a capacidade de refrigeração do sistema de refrigeração, né,
Também o tempo de exposição da cavidade ao material aquecido. Então os tempos de ciclo também influenciam muito na temperatura da cavidade do molde. O que é certo? Que ela deve estar abaixo da temperatura que você pretende retirar a peça de lá. Isso é bem importante mesmo. E aí, se você conseguir fazer isso, você vai estabelecer que as propriedades do material estarão o mais próximo possível do datasheet. Então, falando aqui, né, o tempo as diferentes temperaturas do processo de injeção, temperatura do material no processo de injeção. Se você tiver temperaturas mais elevadas, o tempo de ciclo se eleva também, mas não é proporcional, né? A temperatura lá do molde a 80, por exemplo, para pensar o material nylon, né? 80 a 120, o ciclo é um pouco maior quando você trabalha com 120 graus, né? Essa relação, ela tem que ser pautada sobre a temperatura em que a peça é extraída. E daí, muito importante usar aqueles termômetrozinhos de contato, né? Ou aqueles de infravermelho. Olha, eu sou velho, né? E eu ainda não tenho toda a confiança nesses equipamentos eletrônicos de medição de temperatura. Sei que existem aqueles com maior fidelidade no resultado e sei que existem aqueles com menor fidelidade. É importante que você estabeleça que o seu equipamento de medição de temperatura esteja aferido conforme as normas, né? Existe uma norma que regulamenta isso daí, para que você tenha certeza de que você está fazendo uma medição verdadeira, né? Se você, de repente, não estiver fazendo uma medição que diga respeito a isso, você pode... Se a medição não for verdadeira, você não tem certeza sobre a condição em que você está tirando o material. Então vamos lá, o material está no estado fundido dentro do cine de plastificação, vai sendo injetado dentro da cavidade. Imediatamente ao ter contato com o molde está a temperatura muito menor do que a temperatura de fusão, o material começa a perder energia, começa a perder calor, começa a diminuir a temperatura da massa, e aí o fluxo do material vai avançando ao mesmo tempo que a temperatura, que a pressão específica de injeção vai aumentando. Então, quanto maior o comprimento de fluxo, quanto mais longe o material precisar ir, né, maior a quantidade de energia mecânica você vai ter que fornecer no sentido de pressão de injeção para fazer com que o material chegue lá no término do comprimento de fluxo. E a pressão naquela região vai ser bastante maior. Obviamente, a temperatura do molde influencia nisso, né? Temperaturas do molde mais elevadas favorecem com que você chegue ao final do preenchimento com pressões de injeção específica menores. E isso resulta em tensões internas do material menores também, ou seja, possibilidade de propriedades mecânicas superiores, né? Ao mesmo tempo em que você vai ter um acabamento superficial também melhorado. Se a gente estiver falando de um material, por exemplo, nylon com fibra de vidro, né? E a fibra de vidro é um mineral e o polímero, e a fibra de vidro, por ser um mineral, ela não flui, né? Ela é empurrada para dentro da cavidade no meio da massa polimérica. Se você estiver trabalhando com esse tipo de material, é absolutamente necessário que a cavidade do molde esteja aquecida a contento, para garantir que a fibra, né, seja recoberta com a massa polimérica lá no final do comprimento de fluxo. E nesses casos, preciso até dar um toque para você, velocidade de injeção alta, elevadíssima, né? Um tiro, nylon fibra de vidro, tiro seco, para garantir que a temperatura da massa chega no final do fluxo, na condição ainda adequada de fluxo, né? Ficou meio redundante isso, né? Então, velocidade elevada para garantir que lá no final do completar a peça, né, no final do comprimento de fluxo, o material ainda tenha fluidez suficiente para recobrir as fibras e não deixar aquela mancha aparente, né, aquele afloramento de fibra que fica assim no material marcado. Quando a gente compara a temperatura a diferença então da pressão específica do material
em certos pontos do comprimento de fluxo varia em função da temperatura naquela região. A fluidez do material vai ser alterada e aí a dificuldade de fazer com que ele chegue a esses pontos também vai ser diferente. Eu tenho um gráfico aí para mostrar para vocês que eu acho bastante saudável. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Que ele fala sobre a influência de alguns aspectos na moldagem, né? A influência da temperatura do molde, temperatura da difusão sobre o modo de elasticidade e sobre as características da polifitalamida, né, que é o PPA. Polifitalamida é um tipo de poliamida e que tem anel aromático da sua estrutura macromolecular, o que traz propriedades superiores a esse material, né? Então, a presença do anel aromático atrelado ao grupo funcional amida, propriedades técnicas de resistência mecânica, resistência química superiores. É um material que nós chamamos de alto desempenho, né? Mas vamos lá. Esse gráfico aí, ele mostra 4 curvas de temperatura de molde, todos relacionados ao polifitalamida, né? E aí relaciona o modo de elasticidade no eixo de Y e a temperatura de processamento, a temperatura de teste no eixo de X. Fica assim meio claro que nas temperaturas mais próximas da TG, abaixo da TG, a diferença no módulo é bastante intensa, né? As peças injetadas com a temperatura entre 57 e 90 graus não tem muita diferença abaixo da TG, né? Mas a peça injetada com molde acima de 150 graus, lá no 159, o módulo já é bastante diferente, ó, varia de perto de 1000 para mais de 1100. É uma diferença considerável, né, quando a gente fala em megapascal. À medida que você vai se aproximando da TG, essa diferença fica evidenciada, né, lá principalmente aquela temperatura de 160 graus, as resistências a deformação são muito maiores, né? Mas quando você passa da TG, né, essas diferenças voltam a diminuir até o ponto de fusão do material novamente. E por que isso? Porque você garante com a temperatura maior que as moléculas tenham tempo de se organizar. Lembra disso? O movimento de resfriamento, as moléculas você coloca no estado fundido, elas se separam, né? Aí tem fluxo, tem aquela turbulência, tem o preenchimento e tal. Chegou na cavidade, encostou lá na cavidade, começa a refrigerar, elas tendem a se agrupar novamente e formar as zonas cristalinas do material. E são as zonas cristalinas as responsáveis por modo de elasticidade, resistência à tração, resistência ao impacto, estabilidade dimensional, estabilidade térmica, estabilidade química, resistência química, né? Porque quanto mais próximas as moléculas estiverem umas das outras, maior a quantidade de energia necessária para que você desvincule uma das outras. É isso, né? Então, quando você trabalha com temperaturas de molde mais elevadas para materiais cristalinos, você favorece a formação dos cristais de maneira mais organizada, mais ordenada, e essa formação ordenada das zonas cristalinas eleva a resistência à fluência, eleva o modo de elasticidade, eleva a estabilidade dimensional frente à exposição térmica, né? Então isso há muito que se considerar. Lembra lá, né? O que importa é a temperatura da peça no momento da retirada da cavidade. Tem que estar entre a TG e a TM, preferencialmente abaixo da temperatura de cristalização para os materiais semicristalinos. Isso é muito importante. É muito importante. Então, quase digo para você que a leitura do datasheet é fundamental para se entender como essas coisas funcionam. Aqui tem um outro gráfico, e esse gráfico é meio cabeludo, né? Assim, precisei de algum tempo estudando ele para entender todas as nuances. Mas são várias curvas que são apresentadas para que você tenha uma ideia diferente, uma ideia completa do processo de injeção do ABS, né? Então a gente está avaliando aqui nesse gráfico a resistência ao impacto por queda de dardo, né? Então não é aquela por pêndulo, né? Tem
raios de Sharpe, que é por pêndulo. Mas existe um método de avaliação que é por queda de dado livre, né? A bolinha desce e aí a célula de carga mede a deformação e a absorção de energia no momento do impacto. Esse gráfico fala sobre a temperatura do molde, né? Temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, então da temperatura ambiente até perto de 80 graus, e a temperatura de fusão entre 220 e 270 graus, 274 graus. Em temperaturas mais baixas de massa polimérica versus temperaturas mais altas de molde, né? Então aquele ponto lá no finalzinho, lá onde tem aquele rosa choque, é a região onde você tem as melhores resistências ao impacto por queda de dardo. Ao passo que as temperaturas de processo, né, de massa polimérica mais elevada versus temperatura de molde mais baixa, que infelizmente ainda é o que é muito utilizado na indústria do plástico por conta de uma cultura que se tem, né? Provavelmente a peça nessa condição saia dentro do especificado, dentro das características dimensional e de aparência, né? Mas com certeza as propriedades mecânicas, olha só, a variação vai de perto de 2 Newton por metro para até perto de 50. É muita diferença, gente, é muita diferença. Então, nós precisamos considerar efetivamente a temperatura do molde, a temperatura da cavidade no momento da injeção da peça, né? Para que a refrigeração aconteça de maneira a não gerar as tensões internas. Porque essas tensões internas, em verdade, vão resultar em micro-rupturas, que na maioria das vezes não é perceptível a olho nu, né? Muitas vezes você tem que fazer a aplicação de luz polarizada para avaliar as tensões naquela região e em algumas vezes nem a luz polarizada consegue perceber, dependendo da capacidade do material em passagem e transmitir luz. Mas existem ensaios que ensaio com líquido penetrante, por exemplo, ele faz a penetração do líquido nessas regiões de maior tensão, aquela peça, geração de uma tensão interna. Mais refrigeração, maior geração de tensão interna, a peça também é de ABS. Quando for passar para a fase de pintura, essa tensão interna é evidenciada por conta do uso dos solventes das tintas. Eu acho que vale a pena a gente considerar as propriedades mecânicas que se requer na peça, sobretudo nos materiais de engenharia, né? Ou quando você utiliza ele para uma aplicação que vai ser requerido certas propriedades mecânicas, né? Propriedades de estabilidade dimensional, você precisa considerar isso e às vezes, por vezes, perder um pouco no tempo de ciclo. Mas também tem um outro lance, se você trabalha com temperaturas de massa fundida mais baixa, né? E o gráfico mostra isso daí, lá em temperatura perto dos 218, ela também eleva as resistências mecânicas quando comparado com temperaturas maiores, né? Então, temperatura de molde temperatura de massa polimérica mais baixa, com temperatura de molde mais alta, acaba produzindo peças com propriedades mecânicas superiores. Quiçá produz tempos de ciclo mais efetivos, né? Tempos de ciclo menores, porque veja, a temperatura da massa polimérica já está menor, né? O tempo para baixar ela para baixo da TC, no caso dos semicristalinos, ou HDT para os amorfos, vai ser menor também. Então você vai ter um menor consumo de energia e vai ter uma elevação das propriedades do material com um tempo de ciclo abaixo ou até dentro do adequado. É uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração aí. Deixa eu tirar dessa apresentação, botar para minha cara feia. Né? Vou dar a colinha aqui. Então vamos lá, fazer resumão aí do que eu estou falando mais do que a nega do leite e o homem da cobra hoje, né? Importante, bem importante, a temperatura da massa polimérica
no momento do preenchimento da cavidade e a temperatura da cavidade nesse mesmo momento. Essa relação dessas duas temperaturas, né, mais a capacidade do molde em retirar o calor da massa polimérica, vão trazer para você o resultado das propriedades da organização macromolecular e da condição das tensões internas. O resultado da organização macromolecular com as tensões internas resultam nas características e propriedades técnicas finais do produto injetado, do produto moldado. Temperatura da massa polimérica se relaciona com alguns aspectos no conjunto de plastificação. E os aspectos são a temperatura em cada zona, o formato da rosca, taxa de compressão, relação LD, né? Condição de processamento, o tempo de residência do material, né? E mais a turbulência no momento da injeção. Então, tempo de residência, temperatura das zonas, cisalhamento influencia na temperatura da massa polimérica no momento da cavidade. Como é que faz para medir isso? Cara, você tem que injetar no vazio. Tem que injetar no vazio e imediatamente medir a temperatura no meio da massa polimérica. Se você tiver um termômetro de contato, essa medição me parece ser mais efetiva, mas já existem equipamentos eletrônicos que trazem essa informação com muita fidelidade. Eu acho que vale a pena a pesquisa. Temperatura na cavidade do molde, influenciado por os canais de refrigeração, característica técnica de aproximação da refrigeração da cavidade efetivamente, a distância, né? Diâmetro, então a capacidade de retirada de calor, e aí tem a ver com a condutividade térmica do aço, tem a ver com a característica de transmissão calorífica, né, do material utilizado e também do material plástico. Também está atrelado ao tempo de ciclo, né? Então, temperaturas de massa polimérica mais elevada vai acabar elevando a temperatura da cavidade do molde, né? Se você não tiver um sistema de refrigeração a contento, né, você vai, infelizmente, produzir ciclos mais elevados ou, né, o que se faz costumeiramente na indústria é utilizar fluidos mais frios, água industrial e água gelada. E isso pode resultar em que o material, ao preencher todo o comprimento de fluxo, demande maior pressão de injeção específica na cavidade, aumentando em muito a geração de tensões internas. E essas tensões internas resultam finalmente na fragilização do produto, né? Diminui a resistência ao impacto, diminui a resistência ao stress cracking, piora o desempenho, a fadiga, né? Então, quando você tem temperaturas maiores nesse conjunto, principalmente materiais semicristalinos, a resistência à fluência melhora, o módulo de tensão, deformação na tensão melhora, estabilidade dimensional melhora, né? No caso dos materiais amorfos, diminui muito as tensões internas e também melhora a resistência ao impacto e a deformação. Beleza aí, pessoal? Caramba, eu falei pra caramba hoje, né? E é um assunto bastante importante, bastante interessante e de profunda influência no processo produtivo. Conseguir dominar essas relações de temperatura de processamento, temperatura da massa polimérica, temperatura do fluido utilizado para a refrigeração do molde, temperatura efetiva na cavidade, se você tiver controle sobre esses aspectos, atrelados, obviamente, às outras questões, né, como pressão de injeção, velocidade de injeção, a presença de aditivos, né, você conseguirá garantir que a sua peça, ao sair da cavidade do molde, naquela temperatura abaixo do HDT, abaixo da TC, ele tem a quantidade ideal ou necessária de tensões que vão resultar das características técnicas que você precisa. Beleza? Cara, eu espero que tenha sido claro aí a minha explicação. Eu espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. É um assunto bastante profundo. Mas se ficou alguma dúvida, cara, não morre com a dúvida. Dá um toque para mim. Manda para mim um e-mail, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Me pergunta se você tiver alguma sugestão de um tema, né, relacionado com isso. Se você tem um problema que você está enfrentando na sua empresa ou no seu cliente e de repente você quer saber por quê e como resolver isso, cara, manda um e-mail para mim que eu vou te ajudar nisso, né? Se você tem uma história para compartilhar, as histórias compartilhadas são sempre bem-vindas, porque
favorece o fluxo de informação, e é esse meu objetivo aqui, trazer informações úteis e confiáveis que vocês possam utilizar no dia a dia. Beleza aí? Então, vou ficar com o abraço do horóscopo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.